aqui, que eu acho que é ele por ele mesmo. Então, o que ele diz é que ele é um curitibano que nasceu nos anos 60, que é designer foi designer, né, por formação e professor por opção. E aí, como acho que eu já comentei, né, no início ele é curitibano, ele é nascido aqui. Ele lecionou nas 3 maiores faculdades de design que a gente tinha aqui até o momento, né? Que foi a UTFPR, não era nem design ainda, era artes gráficas, né? Eu não sei se ele chegou a pegar bacharelado, essas coisas. Pegou. Aí aqui ainda ele se dizia da UTFPR Artes Gráficas. Ainda não deu tempo de revisar isso. Então ele tem uma obra muito grande na PUC, tanto que o acervo dele foi doado, o acervo de livros e tudo mais. O Fontoura era muito, muito culto, era o louco dos livros, foi doado para a PUC, e hoje em dia tem uma sala lá com todas as coisas que ele pesquisou e tudo mais. Muito do que ele... Para quem estava na nossa aula, que a gente ficou falando muito do Cross, né, que ele começava com umas coisas e ia editando coisas, tudo que o Fontoura fala é muito, muito embasado, assim. Se vocês pegarem a tese dele, ele faz um caminho, assim, que é histórico mesmo. É uma tese de 350 e tantas páginas. Então, tudo que ele fala para formar a idade é embasado em vários educadores, em humanistas e em designers mesmo, né? Ele fala muito do Bruce Archer, ele cita em vários momentos ele vai citando essas pessoas e vai dizendo sobre a idade. Vou tentar falar as coisas aprofundando que não estava no artigo, né? Porque o artigo vocês leram, que são todas as vantagens do mundo. Uma das coisas que... Eu até anotei algumas coisas que eu acho bem importantes sobre o caderninho, que eu acho que diferencia muito a idade, é que ela não é um método, para começar, ela não é um método, ela é uma escolha pedagógica. O que ele fala é isso. Então, essa é a grande diferença com o método de projeto, ou até mesmo a gente pode pensar no design thinking da Ideal, que eu tenho etapas, assim. Na tese dele, o que ele fala e nem tinha esse termo design thinking, não tinha em 2002, não sei se ele não tinha. E aí o que ele fala a ideia dela é montar uma estrutura pedagógica mesmo. Como é que eu olho o design sob a formação pedagógica? O Fontoura tem mestrado na educação, né? O mestrado dele foi feito na educação, na PUC, aqui do Paraná, e aí ele faz o doutorado em engenharia de produção na UFSC, e daí que ele apresenta a idade e tudo mais. É bom lembrar que naquela época ainda não tinha os programas de mestrado e doutorado em Curitiba. Então, tipo, eles começam a aparecer... Eu lembro que... não sei se tem o ano certo, Valesca, mas quando eu terminei a faculdade em 2005, acho que no outro ano começou a ter mestrado, 2006, por aí. 6 ou 7. Tá sem som. Eu acho que a Federal aqui do Paraná, que foi o nosso primeiro mestrado em design aqui, se eu não me engano, é 2007, a primeira turma do mestrado. Daí doutorado entra 2013, se eu não me engano. Aí, então, era essa a ideia. O que tinha, então, vários professores do design fizeram esse mestrado em engenharia da produção, que era na UFSC, nossa vizinha, e que conseguia abarcar várias coisas, né, ao mesmo tempo, assim. Então, uma das coisas que ele fala da idade é que ela não garante um caminho certo, não tem etapas. Ela é completamente não linear. Mas uma das coisas que é muito bacana que ele fala sobre ela é que ela não... Todo mundo fala assim, educação para o futuro, preparar para o futuro, né? A gente ouve isso muito na educação, né? Como é que vai ser o futuro, e o currículo para o futuro? E uma das partes que ele enfatiza ali a idade é para o futuro, claro, mas ela é para o presente, é para a criança ser feliz naquele momento. É para ela ter significado e entender aquilo naquela hora. Por isso ele é tão enfático nas metodologias ativas, e muito do que vem ali... E aí eu acho que é por conta do tempo, né, daquele momento. A gente até discutiu em sala, né, falando da cultura material, que não é só isso, que não é só objeto. Na tese do Fontoura, ele fala muito sobre objetos. E aí depois a Valesca vai mostrar umas coisas muito divertidas ali, que ele acha que a história está nesse objeto físico aqui. A premissa dele é essa: isso aqui consegue me contar uma história, entender a sociedade de um tempo. E ele fala que é muito importante a gente falar em objetos que são do nosso contexto, para cada cultura, para que eu reforce a minha cultura, para que eu entenda, para que eu respeite aquilo, né? Para que eu seja sustentável, para que eu entenda aquilo como um pertencente meu, assim. E daí, deixa eu ver o que mais. E o que uma das coisas da idade que aí cabe muito, assim,
A ideia da idade é uma pedagogia para que você, é uma proposta pedagógica para que se pense em realidade. Nada na idade é hipotético, tudo é aplicável. Então, quando a ideia de se educar pela perspectiva do design é justamente essa. É difícil quando a gente pensa, a não ser que a gente pense em cenários futuros, enfim, mas hipóteses que são possíveis. Agora, por exemplo, o Joãozinho tinha uma sacola com 10 laranjas e perdeu 2 no caminho, não faz muito sentido para a idade. A não ser que ele venda laranjas e que ele tenha ido comprar com a mãe dele, alguma coisa nesse sentido. Então, é muito isso que ele fala. Lá em 2002, eu estava relendo alguns pedaços dela hoje para falar com um pouco mais de clareza, assim, e é muito legal porque a gente já tinha feito isso na Valesca no QID, depois a gente vai mostrar um pouquinho, comparar com o que em 2012 sai pela National Council, lá, que foi uma das referências que eu usei na minha dissertação, as habilidades para o século XXI. Tipo, 10 anos depois, um congresso inteiro dos estudiosos do mundo inteiro chegaram a esse embasamento que ele fala ali que é possível para o design, assim. E acho que o bacana é quando ele escreve, a escrita é muito embasada, ela é sobre, ele faz os apontamentos, assim, quem tiver tempo de ler, que tipo de pedagogia é essa, em quem que ele está se embasando, por que ele está falando isso, e aí ele começa, daí a tese se finda quando já era o momento da gente começar a testar, né? E aí ele até fala, esse currículo, isso que eu estou propondo para as escolas brasileiras está embasado no que é visto fora, porque o Brasil não tem, naquele momento o Brasil não tinha alguma referência nesse sentido, assim, né? Então ele faz essa ideia, acho que aquele momento, aquele 2002, era o momento de começar a expandir, mas acho que infelizmente não tivemos tempo. Fontoura fazia muita coisa também, tipo, era professor de 3 universidades e orientava, tem muito trabalho de graduação, se olhar até hoje tem, né, muita coisa da graduação que consegue fazer, mas aí é uma coisa que acho que a gente até já discutiu aqui, que apliquei, foi legal, registrei, e daí a gente vai embora, né, isso foi, porque era o que dava para fazer com o tempo e tudo mais. E aí, hoje não está mais tão ativo, né, Vanessa, mas foi feito existe um grupo chamado Proedade na PUC. Ele no papel ele existe. Lá que fica o escritório com as coisas do Fontoura, com todos os livros, todas as revistas incríveis de design que puder imaginar, tem lá livros e tudo mais. Fontoura ali em trocentas línguas, então tem livro tudo que é língua lá dentro. E aí a proposta era ir aplicando, fazer essas aplicações da idade, mas como na tese mesmo ele fala, a ideia é ser uma proposta pedagógica, então, tipo, ele não deixa explícito, mas o que dá a ideia como se fosse uma escola desse jeito mesmo. A gente dá aula assim, né? Tem as escolas montessorianas, tem as escolas, enfim, das várias vertentes, e o que ele fala mas que também é possível usar enquanto um método para uma aplicação específica, e aí a gente vai crescendo, né? Enquanto isso, aí vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Aí eu vou deixar a Valesca falar um pouco de como é que era mais viver com ele. Então, gente, primeiro, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Primeiro, assim, falar de idade, para mim, é mexer com as minhas emoções, tá? Eu sou uma completa apaixonada, assim. Até a minha história com a Pri começa num bate-papo sobre design e educação, quando a gente era professora substituta na UTFPR, alguns anos atrás. Então, eu fui assim, desde que eu entrei na graduação em artes gráficas, não era nem design ainda, eu sempre fui muito apaixonada pela área de pesquisa com crianças. O meu TCC foi na área de atividades de design em museus para crianças, e o Fontoura me despertou muito isso. A minha orientadora era a Ângela Brandão, a professora Ângela Brandão, mas o Fontoura fez toda uma parte de coorientação comigo, então eu conheci ele lá quando ele tinha acabado de voltar do doutorado, e estava nessa fase ali de querer ver o EDAD acontecer. Claro que hoje eu olho para o meu TCC, faria completamente diferente, mas ele me despertou aquela paixão, porque o Fontoura ele falava com muito amor, e como a Pri disse, ele era um filósofo da área, assim, ele sabia muita coisa, ele era um cara assim, apaixonante quando falava, e tudo que ele fazia, assim, ele tinha um embasamento.
Quando eu entrei no mestrado, eu entrei para pesquisar a área de legibilidade nos meios digitais e ele começou como meu orientador. E foi logo depois dele ter um problema de saúde bem sério, que eu não sei se vocês acompanharam, já ficaram sabendo disso, ele teve um infarto, ficou 40 dias na UTI, foi uma coisa bem complicada. E quando ele retomou as orientações na pós-graduação, eu entrei como orientanda dele, em 2013. Mas era um papo muito divertido, porque ele me ensinava muito além dessa questão da teoria, da orientação. Na época eu estava começando a dar aula e já dava aula na UTF, eu fazia algumas disciplinas como especial antes de entrar no mestrado, e ele sempre vinha com esse brilho no olhar sobre design e educação. E ele falava assim que, na verdade, todo mundo tem um pouco de designer desde que a gente nasce. E que a gente precisa não deixar isso morrer ao longo da vida. Então, que na formação do indivíduo, desde as crianças pequenininhas até a graduação independente da área, que a gente tem aquele quê de designer dentro e que a gente precisa valorizar isso. Então, fazer a criança explorar o lado inventivo dela, o lado da curiosidade, o porquê que ela está querendo descobrir aquilo. Então, ele tinha um baita de um repertório em relação a isso e ele fazia você se apaixonar pelo assunto. Então, eu acho que a tese dele é muito reflexo dessa paixão dele pelo design, pela educação e por esse mix, porque ele era um cara muito inquieto em relação à educação. Então, quando ele defende essa tese lá em 2002, ele começa a ir para congresso na Inglaterra para apresentar os dados que ele tinha levantado, porque todo o levantamento dele sobre o ensino do design na educação é em relação à Inglaterra. Então, ele vai com muita propriedade, um brasileiro vindo de um doutorado na engenharia da produção, indo falar para a galera da educação, e super respeitado, assim. Então, ele era bem louco, tá, gente? Ele, assim, essa cara fofinha dele, assim, ele era bem, bem louquinho, assim, Eu acabei de separar uma fotinha para vocês verem a personalidade do Fontoura aqui. Daqui a pouco eu mostro. Tem umas coisas bem, bem queridas, assim, dele. E era aquele cara família e que aplicava isso muito no dia a dia. Então, não era aquele professor que ia chegar e te dar respostas, nunca. Desde a época do ensino conteudista mesmo, na graduação, ele era aquele cara que ele ia chegar e te instigar. E assim ele vai. Ele nunca te dava uma resposta. Ele estava sempre atrasado, ele sempre esquecia de alguma coisa, mas ele chegava e ele te cutucava de um jeito que ele fazia você refletir. Então, por que você está fazendo isso? Que sentido faz isso na tua pesquisa? E seja isso de uma disciplina, seja como uma pesquisa mesmo aplicada, assim, já um TCC, um grupo de pesquisa. E ele tem um grande amigo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, do Renato Bordenowski, filho, vulgo cachorrão. Então, se vocês forem procurar Não deu para te escutar, Bianca. Não conheço. Fiquei então, agora curiosa, depois vocês contam. O cachorrão é discípulo do Fontoura, assim, eles têm uns 10 anos de diferença, mais ou menos. O cachorrão é mais novo. E o cachorrão, assim, hoje você olha para o Fontoura, antes dele ficar doente, olha para o cachorrão, são a mesma pessoa, assim, os dois são grandões, barbudão, aquela coisa bem... Adoravam um charuto e um copo de uísque, assim. E o Fontoura, o Renato era o grande amigo dele, é o grande amigo dele, assim, apesar do falecimento, foi, assim, quem também carregou muito essa questão do Proedade. E os dois têm uma história muito parecida, de dar aula na PUC, Paraná, de dar aula na UTF e fazer essa construção. O professor Renato, ele é mais da área de materiais, então ele não fez doutorado ainda, ele fez só o mestrado, porque ele gosta muito dessa mão na massa. Ele dizia que ele não ia encarar o doutorado, principalmente depois do falecimento do Fontoura, porque ele queria era ver a coisa acontecer. Então, eu entrei no mestrado, e infelizmente o Fontoura faleceu 15 dias depois da minha qualificação, então ele nem chegou a participar da qualificação, mas foi uma pessoa que, assim, nesse meu primeiro ano do mestrado, me fez enxergar a pesquisa de uma outra maneira. E me fez crescer enquanto pesquisadora, olhando para
o indivíduo que está absorvendo aquilo. Então, assim, eu não vou chegar, como a Pri falou, numa metodologia pronta e vou aplicar isso em sala de aula, mas eu vou instigar ele o máximo que eu puder para que ele tenha a necessidade de continuar estudando. E o Proedade surge depois de um certo tempo aí, onde a gente conseguiu digerir as informações sobre a perda dele, que foi muito difícil para o grupo de amigos dele, que, assim, hoje eu me considero que eu fui uma amiga dele, e do tanto que a gente deixou, o legado que ele deixou para a gente, e com todo o material que a esposa dele, a Cida, doou para a PUC, ele deixou nas mãos do professor Renato, ela deixou nas mãos do professor Renato todo o acervo dele, e depois acabou ficando na PUC, que era a casa principal do Fontoura, assim, onde todo mundo valorizava muito o trabalho dele. E assim, o acervo dele vai desde milhares de livros, então ele era o Google em pessoa, onde qualquer coisa sobre qualquer assunto, em qualquer categoria, você achava na casa dele. Assim, ele tinha, eram 3 fileiras de livro, uma atrás da outra, na prateleira, assim, um escritório forrado. Mas ele tinha outras coleções. E as coleções dele vinham de coisas do cotidiano, como a Pri falou. Então, ele colecionava bolinhas de todos os tamanhos, porque ele dizia que bolinhas eram coisas que dava para trabalhar, cadeiras em miniatura, escova de dente, então tinha escova de dente de tudo quanto é jeito. Eu tentei localizar algumas fotos das coleções dele, mas não achei todas. Mas eu achei uma que eu e a Pri usamos na nossa dinâmica da... Posso compartilhar uma foto aqui com vocês, gente? Enquanto a Valesca compartilha... Por favor, gente. Imagem é tudo que a gente quer ver. Enquanto a Valesca compartilha, na PUC tem um prêmio Antônio Fontoura. A PUC sempre foi o lugar que mais trouxe essa visibilidade assim, para ele. Então tem até hoje um prêmio de design Antônio Fontoura. Uhum. Vocês estão enxergando minha tela? Sim, dá para ver. Sim, estamos vendo perfeitamente. Então, assim, uma das grandes coleções dele era prendedor de roupas. Que ele dizia que com prendedor de roupa a gente fazia muita coisa. E realmente, assim, hoje eu olho essa coleção acabou ficando comigo, tá? Então hoje eu tenho a honra de ter herdado isso daí. E assim, ele tinha de todos os materiais, de todos os tamanhos, de todos os formatos, cores diferentes. E a partir desses objetos simples, a gente fazia N atividades. Então, além da, por exemplo, cadeira, escova de dente, ele tinha de pinças, ele tinha de martelinhos. Assim, pensem nas coisas abridor mais de garrafa, abridor de garrafa, amassador de coisa. A gente, há uns 2 anos atrás, para o P&D, eu e a Valesca abrimos umas caixas dele, assim. Porque designer não é acumulador, designer é colecionador. Mas era muita coisa, só que a gente não conseguiu achar as fotos. Mas assim, imagine uma mesa de bilhar cheia, mas todas as mesas de um salão de festa cheias de coisas que a gente começou a catalogar, assim, deixar separadinho, para ver qual que a gente ia escolher como objeto de uso, assim, para a dinâmica. E todas essas coleções ficaram com o professor Renato. O Renato hoje saiu da PUC, ele não está mais lá, ele virou DE na UTFPR, então acabou até o Proedade, ele acaba se perdendo um pouco nesse meio do caminho, porque o Renato acabou saindo da PUC, onde já estava uma estrutura, de certa forma, encaminhada, mas a gente ainda está batalhando para que esse grupo continue. Então, nos bastidores, a gente ainda faz as coisas, ainda pesquisa, quando descobre alguma coisa, mas nada muito formalizado, tá? E esse ano eu comecei um grupo do grupo de pesquisa aqui na instituição que eu dou aula aqui em Curitiba, que é na Unicuritiba, um grupo de pesquisa do design como artefato para educação. Então, a gente está começando a reativar essas pesquisas na área do design e entendendo um pouco como que a gente pode conversar com esse design em educação. E eu trabalho hoje com um outro artefato que vem dessa ideia do design como um jeito de pensar, um grande guarda-chuva, que
que atinge todas as áreas, que atinge todas as pessoas, que são as RGS, que eu acho que a Pri já comentou com vocês aqui, a representação gráfica de síntese. Sim. Então, hoje, no meu doutorado, eu estou na metade dele, eu estou pesquisando o uso da RGS com crianças do final do ensino fundamental 1. Então, 3º, 4º e 5º ano ali, para ver até que ponto realmente elas conseguem sintetizar visualmente essas informações. Tá? Que então, bacana. Gente, vocês podem me fazendo pergunta, tá? Que a Priscila me conhece, eu falo para burro. Então... Não, eu estou adorando ver essa imagem, porque né, a gente começa a entender que era um garimpador de objetos do cotidiano, né? Exato. Coisas bem prosaicas e... Você descompartilha esse para eu mostrar a foto do Fontoura aqui? Descompartilha. Eu tenho mais algumas, ó, só um detalhe aqui. Mostra mais se quiser. Tá. Pri, deixa eu só passar então as imagens, depois você compartilha as tuas, pode ser? Ah, perfeito, então. Eu achei que você já não tinha, mas então mostra aí. Não, eu tenho as das atividades, então aqui, ó, só para vocês entenderem um pouquinho. Vamos ver as atividades, isso é super importante para a gente. Então, ó, essa do P&D foi quando a gente fez com os professores e designers, para eles entenderem o desafio de se montar uma atividade em cima de um objeto aleatório. Então, nós propusemos para eles que eles desenvolvessem alguma atividade para as disciplinas sorteadas de 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental 1. E o objeto deles de atividade tinha que ser o prendedor tinha que aparecer em algum momento. Então, o pessoal da educação física teve que usar prendedor, o pessoal da geografia, da história, do inglês, de todas as línguas, eles tiveram que usar o prendedor como uma ferramenta principal do processo de ensino. Tá? Então, aqui mais alguns detalhes dos tipos. Acho que é legal a gente falar também que essas atividades que a gente propôs era em cima, a gente entregou o que os objetivos da BNCC naquela disciplina. Aí, olhando qual era o objetivo, eles escolheriam e iam ensinar com o grampo de roupa, o pregador. Exato. Muito interessante. O objeto guiando, né, o pensamento projetual, criativo, do que quer que seja, né, de qualquer área. Né? Posso perguntar uma coisa? Claro. É porque eu não sei o que significa BNCC que ela falou, não entendi. É o Banco Nacional Comum Curricular. É o que rege o ensino, o que as crianças precisam aprender e quais os objetivos e o que elas têm que atingir em cada uma das etapas do ensino fundamental e médio. Tá? Boa. Então, aqui essa fotinha que você ia falar, mas era, eu acho que era de geografia, né? Que ela falou assim, vamos montar uma fazendinha. Aí, tipo, é uma vaquinha, são as ovelhas, cada uma é um grampo de roupa, assim. Então, aqui eles apresentando a estrutura do que eles, por onde que eles começaram a estruturação, o que cada grampo representa, e depois eles tiveram que manipular o grampo para fazer a atividade acontecer. Tá? Então, aqui mais alguns exemplos. Então, ali o sujeito no seu lugar no mundo, então, qual que era a diretriz que ela estava utilizando ali, como que ela ia trabalhar a questão do prendedor junto na atividade. Tá? Então, essa atividade foi desenvolvida com os professores, é isso? Designers, na verdade, foi no P&D essa. Essa foi com designers. Isso. Você fala da questão dos professores do ensino médio, na 1º, 2º e 3º ano, mas essa era outra, né, atividade? Isso, era outra. Não, o documento foi o mesmo, assim, a estrutura, a referência era a mesma. A gente chegou a fazer uma atividade com os professores de uma escola aqui em Curitiba, para tentar fazer essa visualização, mas foi mais a nível de palestra, assim, onde a gente colocou esses desafios para eles. A gente não chegou a fazer na prática. Tá. Mas a gente usou, por exemplo, uma das atividades, a gente teve uma escola aqui em Curitiba que foi bem parceira durante quase 2 anos no ProIdade, onde nós desenvolvemos várias atividades com eles, baseado no EDAD. E desde assim, do jovem vereador, fugiu o nome. Você lembra o nome lá, Pri, fugiu o nome do programa. Quem? Menor aprendiz?
Não. Ah, é um negócio que eles têm, tipo, como se fosse uma assembleia, só que é na Isso. escola. Como é que, eu não sei como chama. É tipo como se fosse uma Câmara de Vereadores, só que Parlamento Jovem. Parlamento Jovem. Parlamento Jovem. Isso era uma escola? Era uma 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 escola escola estadual. escola estadual. Isso, Legal. de 5º ano a terceirão. E daí, nesse do Parlamento Jovem, a gente trabalhou a questão da criatividade com eles. Então, como que eles poderiam trabalhar uma fala mais adequada porque eles vão para a Assembleia aqui em Curitiba. Esse Parlamento Jovem, eles fazem todo o processo eleitoral mesmo. Eles vão para o TRE, eles vão para a Assembleia defender as ideias deles, e eles podem propor projetos de lei. Então, é uma parceria junto com a Prefeitura aqui, onde eles têm essa continuidade, não é uma coisa fechada na escola. Então, até acho que eu tenho mais algumas fotos aqui do P&D, mas aí na frente eu tenho outras que a gente fez, por exemplo, nessa mesma escola. Aqui, ó, essa foto já é lá na escola, onde a gente trabalhou com... Esses aqui eram alunos do 5º e 6º ano, onde o Cícero, que é esse rapaz de boné, que era nosso aluno, ele trabalhou a questão de robótica com as crianças. Então, como trabalhar a robótica a partir dos materiais que eles tinham disponíveis na escola. Então, foi feita oficina, então, com materiais reciclados e tudo mais. Então, assim, a gente propôs algumas atividades, todas elas pensando, o aluno vai ter que entrar como protagonista. Agora, Valesca, deixa eu só te perguntar. Isso foi dentro do EDAD ou isso já é depois? Que época, essas fotos estão representando? Essas fotos aqui desse grupo, o grupo surge em 2017, mais ou menos, e ele tem, assim, ele foi mais ativo por quase 3 anos, 17, 18 e 19. É o Proedade, né, que você está falando, o Proedade. né? Isso, do Proedade. A gente não quis deixar o nome EDAD por conta, assim, de muita gente citar o EDAD em artigos, então, como a gente queria realmente identificar o grupo, por isso que a gente chama de Proedade, tá? Então, essas atividades aqui são de 2018, onde os alunos dessa mesma escola, do Eusébio da Mota, eles fizeram uma atividade para a Feira de Ciência. Então, eles pensaram o projeto, cada equipe tinha uma temática, e daí um dia nós levamos eles para os laboratórios, para a maquetaria da PUC, a PUC cedeu o espaço para a gente, e os alunos foram lá prototipar os projetos deles. Então... Valesca, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como é que esse projeto chegou até essa escola? Tinha alguém mobilizando esse projeto ali dentro? Ou foram vocês mesmos que entraram dando algumas oficinas lá? Então, a gente tem uma das nossas colegas, que é professora substituta ali na UTF, que também conhecia o Fontoura bastante, que é a professora Milena Gogola. E a Milena, ela tinha esse contato dessa escola, da comunidade dela ali, da região dela, onde ela conhecia várias pessoas e conhecia alguns professores da região, da regional ali, e ela conhecia a diretora. E essa escola, ela já tinha se destacado na cidade aqui como uma escola que realmente, assim, conseguiu mudar a mentalidade das crianças, no sentido de ser uma região relativamente violenta, e as crianças começarem a se empenhar. E a diretora, ela era muito aberta a novos projetos, então não era aquela diretora tradicional. Então, quando a Milena comentou com ela sobre a possibilidade da gente trazer esse pensar de design e as possibilidades que o EDAD poderia abrir, ela ficou super animada. Então, a diretora comprou muito a ideia. Então, foi por uma rede de relacionamentos mesmo. Então, não foi um projeto, foi um projeto que vocês foram galgando junto à escola, né? A partir dessa outra professora que já tinha um contato maior e acolheu, né? A escola acolheu essa proposta, né? E daí nós fomos levando os desafios, assim, daí conforme iam surgindo, tanto que não virou nada muito, assim, vamos bolar um projeto lá, fazer aplicação e vamos coletar dados. Não, foi pela necessidade da escola mesmo, foi a demanda deles que foi surgindo.
A gente teve Teve então uma um diálogo de demanda deles também, né? O que eles que seria interessante trabalhar, com que intenção. Exato. E assim, Uma conforme a conversa. gente sentia, a gente também ia propondo coisas. Então, a ideia de ir para a maquetaria foi justamente porque a gente percebeu, olha, eles precisam montar algumas coisas. Então, lá a gente, ó, esse é o professor Cachorrão. Esse barbudo aí. Professor Cachorrão é ótimo, né? É que ele Todo tem mundo uma chama cara de professor Cachorrão. Não, mas ninguém conhece ele pelo nome. Você fala Renato, ninguém sabe quem é. Entendi. Mas se chegar em como o professor Cachorrão em Curitiba, todo mundo sabe quem é. Entendi. Tá? Então, aí ele explicava por que você tinha que fazer o ângulo tal para montar ali a base. Eles estavam fazendo uma base de apoio para o material didático que fosse dobrável, que os alunos pudessem levar para casa. Então, entrava toda a parte ali de cálculo, de ângulos que eles estavam vendo em matemática, de materiais, sustentação. Então, assim, a ideia era realmente o interesse dos alunos em como que eles iam trabalhar isso com materiais do dia a dia, tá? Isso já foi dentro da PUC, né? Das oficinas de maquete lá da PUC, né? Não foi bem uma oficina de... Isso, mas assim, não foi uma oficina de maquete. Eles foram... Depois, porque assim, a gente ajudava eles a determinarem o caminho projetual, mas eles que tinham que estruturar tudo isso. Então, deixa eu ver se é a próxima. Essa foto aqui, ó, por exemplo. Isso aí foi um painel de madeira com um stencil. Então, eles tinham que falar sobre gênero e transgênero, né, sobre diferenças, para a aula para a feira de ciências. E eles queriam montar um painel em madeira. Então, a gente falou, olha, se a gente colocar a questão de peso, como é que vocês vão trabalhar? Aí foram pensando, aí eles chegaram à ideia, eles chegaram à conclusão. Então, a gente tem que trabalhar um painel de madeira no fundo, esse daqui dá para ser em madeira para ter o volume que a gente deseja, mas aqui nós vamos ter que trabalhar com stencil, porque senão a gente não vai ter parede para sustentar, o painel vai ficar pesado, a gente não vai conseguir carregar. Então, a gente auxiliava no caminho, a gente não dava as soluções para eles. E questão de layout, tudo eles que tiveram que trabalhar, assim. Então, a gente comentava, olha, então vamos pensar, se a pessoa tiver dificuldade para ler, daí ia falando aquelas questões do design realmente que a gente trabalha bastante, mas que o aluno sabe, mas às vezes tem medo de expor que há limitações num projeto, sabe? Claro. Então, esse painel aqui, os alunos também foram atrás de como que eles podiam fazer acontecer. Isso é um painel da escola mesmo, eles pintaram na parede sobre identidade e racismo, tá? Então, eles pediam as demandas quando vinham da escola, a gente tentava pensar como auxiliá-los sem dar as respostas, tá? E como que eles poderiam trabalhar da melhor maneira possível. Então, nós tivemos uma situação, eu não sei se vocês conhecem de nome, mas com certeza já mexeram, a fábrica de papéis da Fedrigoni, que é a que faz Color Plus, que faz todos os papéis lindos e maravilhosos que nós temos. A Juliana, que é uma best-seller deles, que é uma pessoa que faz o contato com o mercado, ela veio para Curitiba, eu tenho contato dela, assim, de outras palestras de escola, de faculdade e tudo mais, e ela topou ir conversar com as crianças lá. Então, um dia nós fizemos uma roda de papo sobre papéis na escola. E as crianças, assim, a ideia era apresentar os diferentes tipos de papéis para que eles abrissem a cabeça em relação ao que eles podiam propor de projeto. E o bate-papo terminou com eles discutindo sobre a fabricação do papel mesmo. Então, por que tinha papel que rasgava mais fácil? Por que tinha papel que era melhor para imprimir? Por que tinha papel... Sabe, entrou num nível de discussão que muito além daquilo que a gente estava imaginando. E justamente porque a gente deu voz a essas crianças e deixou elas... serem realmente as protagonistas nesse processo de aprendizagem, tá? Então,
Pri, deixa eu cortar meu compartilhamento. Muito bacana. As imagens que eu trouxe foram essas. Na verdade, sim, eu teria outras para mostrar para vocês, mas eu ia ficar aqui eternamente. Não, mas já semeou várias ideias aqui na nossa cabeça, tem várias coisas para perguntar, para comentar também. Mas vamos ver a Pri aí, vamos embora. Conforme vocês forem pedindo, assim, a gente vai achando as fotos e tudo mais. Não, eu queria mostrar só o Fontoura aqui, cadê? Tem uma fotinha dele que é bem a cara dele, ó. Esse é o Fontoura, vocês estão vendo? Tá entrando. Tá entrando. Ai, que amor. Esse é ele aqui. Acho que, onde é que era esse museu, Valesca, você sabe? Ele tá, eu acho que é da Inglaterra, não é? Eu acho que é o Museu de História Natural, alguma coisa História assim. Natural. História Natural, acho que é. Aí é quando ele foi para lá e esse era o jeitão dele, assim. Aqui era o palestra que ele foi e tudo mais. Eu conheci ele, viu, gente? Eu conheci o Fontoura. Me lembro bem, assim, de uma figura marcante. Eu conheci ele ou num PID ou num congresso do CID que teve em Curitiba. E eu lembro que ele é aquela pessoa casa cheia, né? Chegando, né? Isso. No verão, você sabe que ele está no ambiente, né? Chama atenção, né? Sim. Muito interessante. Muito bacana conhecer melhor, né, a obra dele por pessoas que tiveram esses laços de afeto, né? A gente conhece histórias que ninguém contaria, né? A gente assim, eu digo para vocês, assim, o meu ano de mestrado com ele, que foi o último ano de vida dele, foi meu primeiro ano de mestrado, foi uma coisa, assim, muito louca. Porque ele estava bem debilitado já em algumas coisas, assim, ele estava com a memória recente dele muito atrapalhada, tanto que a cada orientação, a cada 15 dias, mais ou menos, a gente se encontrava, eu tinha que relembrá-lo sobre o que a gente tinha conversado na orientação anterior. Mas, assim, era falar para ele palavras-chave, ele vinha com aquela Bíblia de novo, assim, sabe? E olha, vamos... E eu acho que, assim, ele era uma pessoa, se fica, assim, não sei nem como traduzir, assim, mas era aquela pessoa que realmente era apaixonada pelo que ele fazia. Então, ele fazia 1000 coisas, como a Pri falou, mas, ao mesmo tempo, assim, parecia que ele não estava fazendo nada. Sim, com muito prazer, né? Tá se divertindo, né? Aquela pessoa que parece que está se divertindo. Era dele, assim. E, o engraçado é que quando você conhece, ele teve essa vivência com ele, quando você lê as coisas, que você ouve a voz dele falando. Por isso que eu falei, acho que, não sei se foi no grupo ou foi na aula, que eu disse que às vezes eu converso ainda com ele. Estou escrevendo e falo, putz, Fontoura, se tivesse Instagram naquela época, essa idade estava bombando, Fontoura. Verdade. O movimento, assim, naquele momento, parece que, para mim, tudo que vem depois do ano 2000 foi ontem, né? Que eu sou velha. Somos, Pri. Mas aí passou 20 anos, passou 18 anos, e aí você fala assim, cara, se tivesse o que tinha hoje, isso aqui já tinha virado curso online, a gente já estava fazendo várias coisas, e realmente a proposta dele é muito linda. Eu não sei se você quer mostrar alguma coisa, mas eu ia mostrar. Não, eu só quero mostrar para vocês, ó. Esse livro ele me emprestou na época do mestrado. Não está aparecendo, Valesca. Compartilha a sua telinha. Calma, né? Eu tô com a tela errada, será? É livro? Você quer mostrar livro? Não, é um livro só. Como as crianças pensam e aprendem, do David Wood. Tá? É um livro antigo, acho que é 98, se eu não me engano. Ó, tem o ex-libris dele aqui, Fontoura sendo Fontoura. E quando ele acabou falecendo, a mulher dele falou assim, não, tudo que ele te emprestou fica para você, porque eu sei que está em boas mãos. Então, assim, eu tenho aquelas relíquias. Assim. Mostra aí mais uma vez, porque eu não estava te vendo, deixa eu ver. Sim, tá. E é engraçado porque, como a Pri fala, assim, quando a gente lê o livro, por mais que não seja dele, assim, é cheio de rabisco dele aqui dentro do livro. Então, aquele diálogo com o livro, né? Aquele diálogo. Então, eu pego assim, eu falo, ai, Fontoura, volta. Vem me ensinar mais. Mas é meio que essa sensação que não é que ele morreu e tudo mais, ele só não está vivendo nesse tempo, mas ele está vivo em algum tempo, assim. É uma coisa meio desse jeito, assim. E porque se vocês pegarem, assim, não sei, quem já leu a tese, assim... Eu já li. A tese tem 300 e tantas páginas, mas porque a orientadora dele obrigou ele a resumir, porque o documento mesmo tem quase 700. Do design. Eram quase 700 páginas.
E daí ela falou assim, olha, a banca não vai ler teu documento, reduza isso. Então, e você olha assim, 2002, ele falando de uma coisa que está todo mundo tentando fazer agora. E o cara já tinha visão para a educação brasileira, que é o mais importante, porque a nossa educação tem peculiaridades, a gente não tem estrutura que um país de primeiro mundo tem, a gente tem professores que são muito conteudistas e que têm dificuldade de aceitar essa nossa invasão, porque eles acham que a gente não entende de nada e que a gente só sabe fazer desenho bonito. E até aqui eu coloco um posicionamento de mãe, tá? Porque eu tenho 2 crianças. Eu tenho uma que está no 2º ano do ensino fundamental e a outra que está no nível 4. Então, eu sou aquela mãe pentelha que quer saber da escola por que as coisas estão acontecendo, né? E se minha filha vai fazer uma maquete, eu tenho que saber por que a maquete... Que objetivos que a maquete tem, que não é só ficar um troço bonito. Então... mãe designer, total. É mãe designer, total. A Pri fala que filho de designer não é filho normal. Não tem jeito. Não. jeito. E a Valesca tem filha de designer com engenheiro. Pensa na situação. Nossa, pobre das crianças. Eu queria partilhar com vocês, no P&D a gente fez e foi muito do que aconteceu na minha dissertação, que é comparar a ideia do Fontoura com o que acontece hoje, para contextualizar agora, né? Tipo, meio que uma revisão do que ele tinha feito. Eu vou compartilhar, acho que são 3 slides só aqui. Tá ótimo. Mas para dar uma olhadinha, eu acho que é legal da gente ver. Será que eu consigo colocar no apresentar e daí vocês veem? Dá para ver, né? Uhum. Tá, esse daqui é aqui. Esse daqui isso é a estrutura do Fontoura, está na tese dele, que ele fala que a idade está ali no meio, né? Então, as outras disciplinas cercam a idade e ela consegue atender a todas, que era o que a gente acabou fazendo com os grampos de roupa, né? Sim. Aqui é ele listando, isso aqui é muito legal. Isso é lindo, lindo. É muito lindo isso, porque você começa a olhar e você fala, nossa, e vocês aí achando que vocês são maravilha, achando que fazem fluxograma, queridos, já estamos falando disso faz muito tempo, assim. E é muito legal você pensar como é bacana você ver a educação pelo parâmetro brasileiro, assim, porque a gente tem um Paulo Freire que fala, né, da educação, assim. E aí vem o Fontoura e falou muito antes todo mundo sobre essa proposta para o Brasil, assim. Aí tem outras coisas, mas eu queria mostrar isso aqui, que o que o Fontoura fala é que, né, a idade ela vai entre arte, tecnologia e ciência, é isso que ela envolve. E aqui alguns tópicos, mas esses tópicos não estão na dissertação dele. Essas habilidades estão naquele documento que eu comentei com vocês, que é o que se deseja para o século XXI. E aí aqui a gente fez uma junção aqui para entender o que é, que ele falava que é muito a educação visual, né, muito do que vem da educação artística, com a educação tecnológica, passa pelo processo de design até que eu faça a solução dos problemas. E isso aqui que está... Até eu não sei quem que estava comentando, acho que foi em aula, até falando do interpessoal e intrapessoal, que essas propostas desse... do Gardner também fala disso, né? Alguém puxou esse assunto, né? Alguém puxou isso, e aí agora saiu esse documento que sai em 2012, né, para as habilidades, e aí essa listinha é do que o Fontoura fala e onde elas se enquadram, então é uma proposta, realmente ela era muito à frente do tempo, assim, uns 20 anos à frente do tempo, e super contemporânea, assim. E uma coisa que é legal de falar do Fontoura, porque assim, ele não coloca a tecnologia, como muita gente entende hoje, como uma tecnologia que tem que depender dos meios digitais, que tem que depender do computador, que tem que depender do robô. Essas coleções dele, como a gente coloca, por exemplo, o prendedor de roupa, é uma tecnologia. É uma tecnologia que está ali para suprir uma necessidade. E eu acho que isso é bem importante de vocês pararem e pensarem quais são esses objetos que estão no dia a dia da criança que vão fazer com que ela realmente aprenda. Então, como é que você discute, por exemplo, nesse momento do remoto, que as crianças tenham o mesmo volume de conteúdo de uma forma leve que não seja parada na frente do computador olhando videoaula? Instigar, né, Valesca? Tem instigante, instigar a curiosidade, né? Exatamente.
Então, eu falo assim, as minhas filhas aqui são meus laboratórios, né? Eu testo um monte de coisa com elas aqui. Maravilhoso. Então, assim, eu converso muito, e realmente você percebe assim que a criança sentar na frente do computador, o que é o divertido? Ela vê a cara dos colegas, ponto. Porque o resto, ela tá. A minha filha, da primeira semana de aula pelo Zoom, descobriu como é que espelhava a tela, como é que virava a imagem de ponta cabeça, tem 7 anos. Colocava fundo, cortava fundo, compartilhava a tela. A professora tentando se entender ainda, e os alunos ali já tipo, tocando terror na aula. Coitada da professora, não sabia nem o que fazer mais. Mas como é que você traz isso a teu favor? Como é que você faz a criança concentrar de novo, fazer usar esse material a seu favor? Então, como é que você trabalha isso? E eu acho que a idade, ela vem muito nesse sentido, que a gente tem que olhar o nosso aluno, a gente tem que olhar esse aprendiz designer muito como uma pessoa que tem um repertório, que ela tem uma vivência e que ela tem expectativas em cima desse conteúdo que ela está aprendendo. Então, o Fontoura, na sua visão 20 anos à frente, sabia que uma criança não ia querer aprender mais um é igual a 2. Mas por que a gente chega nisso? Mas como é que eu divido tanto por X por Y? Mas assim, muito antes do que aquele conteúdo do BNCC está colocando. E o BNCC vem muito de encontro a isso. Eu tenho que ter pessoas criativas, eu tenho que ter pessoas que tenham relacionamento interpessoal, eu preciso que ela tenha domínio do conteúdo, mas eu preciso que ela saiba se virar nessa vida. Eu preciso que ela corra atrás da informação, que ela seja mais ativa. Então, isso que realmente a gente precisa ter como visão enquanto pesquisadores da área de design e educação. Pelo menos assim, é o que eu tenho percebido, é a minha contribuição para vocês. Que maravilha, Valesca, que bom te ouvir e que bom ver o quanto, de alguma forma, né, são sementes, né, do Fontoura germinadas aí e vão continuar germinando, porque a gente conversa muito, né, aqui pelo Rio também, a gente tem conversado muito sobre isso, mas a tese do Fontoura, a obra dele, né, eu até quando estava comentando com o pessoal aqui do grupo, né, eu falei, gente, como é que eu vou colocar? A gente vai falar sobre a obra, né, porque eu acho que o que ele fez realmente é grandioso, né? A tese dele é incrível, eu acho que quem não viu ainda vale a pena ver, até pela questão do projeto gráfico, né? Porque é uma pessoa tão ativa, tão cheia de coisas, tão, né, colecionador, entusiasmado, entusiasmante, né? Mas também extremamente meticuloso, né? Imagino pela maneira como ele não só na escrita, é uma escrita convidativa, agradável, né? Também toda ilustrada, né? Como a gente estava falando aqui no início, né? Bem ilustrada. Oi, desculpa, Valesca. Não, e a título de curiosidade, uma das filhas dele se formou em design na PUC. Tá? Olha, que legal, que bacana. Eu acho que ela se formou 1 ou 2 anos depois que ele faleceu. Então, foi quando surgiu o prêmio Antônio Fontoura. Que legal. Lindo, né? Uma coisa que é legal de contextualizar, eu sempre gosto, né, de contextualizar as coisas, mas é que como você disse, essa obra, esse legado é tão importante naquele momento, porque em 2002 a gente não tinha acesso ao Google que tem hoje, e nem a tradutores, então é só uma pessoa que realmente tinha acesso a esses livros, e que bom que ele era uma pessoa que tinha acesso às coisas, e que tinha esse conhecimento de outras línguas, né, acho que ele falava francês e falava inglês, assim, como quem fala oi, assim. Então ele tinha o acesso e tinha a condição de traduzir isso para a gente, assim. Então por isso que acho que naquele momento foi muito, muito inovador, porque ninguém tinha acesso, e ele de repente vai lá e faz essa filtragem, né? Ele traz todas essas coisas. Assim, tem várias coisas interessantes para a gente conversar. Eu vou abrir a roda para o pessoal falar, eu já estou aqui me coçando com várias perguntas que eu quero fazer, mas eu acho que é bom colocar a galera para falar também, porque a gente tem aqui, só para contextualizar para a Valesca, a gente tem aqui desde entusiastas, né? Essa garotada maravilhosa da graduação, até a Luana, que também é da graduação, que já atua numa escola, um cachorro latindo da
trabalhando numa escola de ponta, numa escola privada, com muitos recursos, trabalhando com isso. Até o André, que é artista plástico, que está entusiasmado, e o design também trabalhando nessa coisa dos recursos, né, para ensino-aprendizagem. Acho que tem muito a ver também com pedagogias que a gente fala, né? No início da fala de vocês, me veio outras pedagogias que parece que também inspiraram o Fontoura, não só os ingleses, né? Mas vou abrir a roda. Quem quiser perguntar ou falar alguma coisa. E aí, gente? Gente, não tenho vergonha. Eu queria perguntar uma coisa que quando você estava falando, é que eu deixei você falar para não te interromper. Quando você falou sobre a representação de síntese, de levar isso para a sala de aula, eu não li muito ainda sobre, mas você falou, eu não entendi se você falou de levar essas coisas em dinâmicas para os alunos ou para que eles aplicassem. Então, na verdade, assim, olha, a tese, eu fiz uma rodada de aplicação da RGS em sala, porém a pandemia parou tudo, né? Então, mas assim, no caso, quando eu fiz a aplicação da RGS, eu e a Priscila é minha fiel escudeira, que eu e ela, a gente se apoia nas aplicações, e daí a gente levou isso... Não, tranquilo. A gente levou isso... eu estou entrando pelo computador, ainda um negócio de som, mas já melhorou. Não, tranquilo. Nós levamos isso enquanto designers aplicando em sala de aula. A professora fez a contextualização do conteúdo e nós, enquanto designers, conduzimos a dinâmica. Porém, a ideia da tese é que o professor do ensino fundamental tenha autonomia, a gente consiga refinar a tal ponto que mesmo ele não sendo um designer, ele tenha todas as ferramentas para fazer esse uso do artefato em sala de aula. Porque a ideia da RGS é que você tenha um resumo visual, você tenha uma síntese visual desse conteúdo que está sendo exposto. E que você consiga atingir não só aquele aluno que escreve muito bem, mas aquele aluno que às vezes tem uma visão mais holística, ou que tem uma visão mais realmente visual. Tanto que nessa primeira rodada, só a título de curiosidade aí para vocês saberem, teve um grupo que nós entramos na sala e a professora foi muito taxativa. Esse grupo não vai fazer nada porque eles não param quietos, eles são, sabe aquela turma do zoneiro da sala? Aquela turma que não para quieta? E sim, os três se juntaram, eram 3 piazinhos. Gente, pensa num trio que destruiu as outras equipes. Mas destruiu, assim, num sentido de que entenderam a dinâmica, fizeram. Qual que é o problema deles, que a gente conseguiu identificar muito fácil? Tá chata a sala de aula para eles. Eles precisam de algo que seja... Não está na língua deles. Não está na língua deles, eles precisam de algo mais instigante. Eles precisam de algo que seja mais a cara deles. Então, estou na fase, assim, do amor e ódio com a minha tese no momento, então... Aquela fase... Mas você está experimentando, então, você está investigando representação gráfica de síntese em contexto de sala de aula, com professores e alunos. Trabalhando em conjunto com professores e alunos. Exato. Então, que legal. Com o final do Fundamental 1. Legal. Tá. Então, ver até quando que as crianças, até que idade mínima ali que eles conseguem aplicar isso. Vamos acompanhar seus trabalhos, Valesca. Você tem aqui um público acompanhando seu medo. Estamos juntos. Então, eu achei interessante, porque a gente leu também um projeto do Telos, e essa coisa que você falou do uso por não-designer, né? Era isso que eu ia perguntar, você acabou falando, eu nem falei nada, então era mais isso que eu queria saber mesmo. Uhum. Ah, legal. Mas assim, gente, eu não vou conseguir ficar muito mais tempo hoje, tá? Claro. Mas assim, prometo, se tiver oportunidade, eu venho num outro dia aqui papear com vocês, daí prometo vir sem horário. Claro. E de repente até deixo um convite aqui, Bianca. O meu grupo de pesquisa aqui é bem pequeno, tá? Eu estou com 3 alunos no momento, mas se a gente quiser de repente fazer uma troca de um bate-papo entre os grupos, a gente marcar, acho que vai ser bem legal. Aqui a gente está trabalhando... intergrupos. Tem um aluno, inclusive, que está
usando a tua tese como referência. Menina, aqui, que coisa! Olha só. Para a pesquisa dele. Então, tenho escutado falar muito de você, então, para mim foi um prazer quando a Pri me chamou e casaram as coisas, né? Então... É interessante, né? Essa quarentena tem trazido coisas muito perigosas e difíceis, mas é inegável o quanto a gente está diversificando, né? E se estreitando com pessoas que a gente não imaginava, né? Enfim, estamos conectadas, Valesca. Conta conosco. Certeza. Mas assim, gente, eu fico com... coisa para trocar. Mas assim, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Mais 5 minutinhos eu aguento. Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu perguntar uma coisa, então, Valesca, que para mim ainda tem uma coisinha que eu queria entender. Tá. O Fontoura, ele fez essa tese, né, dele lá em 2002, mas eu queria só entender como é que ele... qual foi o lastro de escolas que ele trabalhou aí em Curitiba, se ele conseguiu desenvolver de fato isso em algumas escolas públicas. E o mais, a gente tem conversado isso agora aqui, que é a questão como entrar nas escolas, né? Nosso foco também é a escola pública, enfim, mas como a gente não tem um componente curricular, design, como o design ele vai chegando pelas beiradas, como você mesmo falou nesse projeto, né? Nas escolas privadas a gente já vê isso com muito mais penetração, né? Como um diferencial, enfim, né? Até para atrair, porque isso, vamos dizer assim, pega bem na fita, né? Vende, né? Coisas chiques dos pais, coisa da tecnologia, robótica, como vocês falavam também. Mas nas escolas públicas, eu queria entender se ele chegou de fato a penetrar, como é que se foram parcerias, se ele tinha alguma outra pessoa, como você falou, um colega que chamou aqui e ali, como é que foi essa ponte entre as pesquisas dele e as escolas? Tá. Até onde eu tenho conhecimento, tá, Bianca? A aplicação prática dele veio por meio dos TCCs. Então, ele mesmo não chegou aí... Os trabalhos de conclusão de curso. O TCC, entendi CCC. Não, os trabalhos de conclusão de curso, tá? Entendi. Então, os alunos que tinham acesso que acabavam fazendo essa ponte. Ele mesmo, até pelo 1 bilhão de coisas que ele fazia, ele nunca foi atrás, ele era aquele estudioso mais teórico mesmo, tá? Entendi. Então, quando a gente colocou o grupo, tanto que as aplicações práticas em contexto de grupo mesmo, vieram quando a gente conseguiu reunir esse grupo do Praedade, que era inicialmente o professor Cachorrão, aí a Annelise Gerkeski, que era bem amiga dele também, o professor Manuel Schroeder, que é da UTF, a Vanessa Mesadri, e deixa eu lembrar quem mais que estava bem no início. Não vou me recordar agora, mas eu acho que tem mais uma pessoa. E daí, aos poucos, a gente foi chamando mais. Daí a Priscila entrou também, entraram outras pessoas, mas esse contato realmente é aquele... você bater na porta e ter alguém que compre tua ideia. Infelizmente, ainda isso acontece nas escolas municipais. Mas acho que é o caminho nosso, né? Valesca, diferente. Oi, tem alguém querendo falar? Diga aí. Não, eu só ia comentar que eu queria fazer a minha testagem, por exemplo, eu queria fazer em escola municipal. E aí você precisa de uma autorização da prefeitura. Eu liguei acho que umas 3 escolas diferentes, escola por indicação mesmo, que foram mães de alunos. Liga lá que a diretora é super boa. Nem quiseram me ouvir se eu não tivesse essa autorização. Para ter autorização, tem que ter aquela, como é aquela chatice? Comitê de ética. Aqui no Rio chama CRE, né? Que é Centro Regional de Educação. A gente tem que ter autorização da CRE. Não sei como é que chama isso. É muito difícil. É muito difícil, já tem que ter a aprovação do comitê de ética. O comitê de ética, imagina, para fazer um mestrado é quase impossível, porque são só 2 anos. O comitê Além do comitê de ética, a autorização da CRE, não é só do comitê de ética. Então aí é bem complicado, por isso que eu gostaria, no doutorado, conseguir fazer pelo menos uma testagem, alguma coisa assim, mas de repente aproveitar vai ter eleição, né?
catar algum dos candidatos? No mestrado, eu consegui uma escola municipal, mas porque a diretora era minha amiga, mas amigona, assim. Aí eu falei assim, olha, Ali, preciso de crianças do municipal. E daí eu estava com 2 escolas particulares que o acesso foi mais fácil. E agora, no doutorado, eu estou com uma escola particular também. Tentei algumas municipais, porque daí, como é ensino fundamental 1, eu preciso da escola municipal, que é até 5º ano, né? Aqui no Paraná. Aqui também. E daí, assim, liguei, foi que nem a Pri falou, assim, nem quiseram me escutar. Então, eu acho que vai muito desse processo. Então, uma dica assim, que a gente percebeu lá com a escola do Eusébio da Mota, que é essa que a gente teve acesso, que é estadual, é ficar um pouco de olho nessas escolas que aceitam esses projetos externos, por exemplo, ligados à Câmara de Deputados, que aceitam essa pesquisa externa entra mais fácil. Normalmente são aquelas escolas que ganham prêmios de inovação, que já têm um feeling, sabe, para essa inovação. Porque realmente, assim, essas do governo, e ainda mais nesse tempo tenebroso que a gente tem de política, o pessoal fica muito fechado. Eles morrem de medo de você estar bisbilhotando algo que não poderia lá dentro, sabe? Então eles se fecham muito. Ô Valesca, temos muito para trocar. Queria até comentar com você algumas coisas de pesquisas recentes, enfim, mas estou com medo do seu tempo. E o André está querendo fazer uma pesquisa, uma pesquisa, aquela que só pensa em pesquisa. O André está querendo fazer uma pergunta. Não é, André? Fale, André. Olá. Valesca, tudo bom? Tudo. Pois, dá vontade de perguntar muita coisa mesmo, cara, de passar a noite aqui conversando. Então, quando você falou o lance do design, né, porque todos têm, a criança já tem isso e depois adulto perde. Eu venho do campo da arte, né, e na arte a gente repete isso, é quase um mantra, né, que nasce todo mundo artista, depois vai perdendo isso, né. Mas o que eu vou perguntar é um pouquinho diferente, assim, que eu fiz vários paralelos, digamos assim, com o pensamento do Paulo Freire, né, que eu gosto muito, tenho muita intimidade, assim. E tem a questão do fascínio, né, que ele comenta muito, pensamento crítico e esse pensamento criativo, eu acho isso muito legal. Essa visão holística, né, que ele dá para as várias disciplinas. Mas tem uma questão que para mim é muito importante, assim, eu queria saber um pouquinho de você, como é que você viu isso na prática, sabe? Como é que você vivenciou isso? Que em algum momento do texto ele fala da formação do cidadão. Eu acho isso tão importante, assim, sabe, do que vai além, principalmente para a graduação, né, pensando um pouco do que eu tenho pesquisado, digamos assim, né, do que vai além do design, sabe, do que além dessas capacidades, digamos assim, de diagramar, de fazer, deixar uma coisa bonita, sabe? Então, queria saber de você, assim, como é que você percebeu essa formação do cidadão, sabe? Uma pergunta super difícil, eu sei. Assim, olha, eu sou uma pessoa, e enquanto professora de design também, eu sou aquela professora que chega para você e fala, conteúdo você pega num livro. Decoreba, você vai chegar e vai saber que você tem que usar um espaço para cá, um espaço para lá, e você vai ter uma arte mais bonita. Mas eu acho que a gente precisa entender o quanto o cidadão que está ali na tua frente, como você colocou, ele é importante. E que se ele não souber olhar o todo, ele não vai ser um profissional que vai conseguir desenvolver e atingir grandes metas. Então, eu acho que o que o Fontoura me deixou muito, o que o EDAD me dá muito, é assim, você tem que fazer com que a pessoa olhe o todo, que ela consiga identificar os problemas, que ela consiga olhar o produto como um todo, seja o produto uma conta de matemática que ele está aprendendo lá no ensino fundamental, ou seja um mega projeto de design que ele está desenvolvendo na graduação. Mas ele precisa
entender que aquilo ali vai atingir as pessoas, que ele vai estar conversando com outras pessoas a partir daquilo que ele está aprendendo e daquilo que ele está ensinando. Então, eu acho que enquanto cidadão, o que a gente precisa explorar muito nos alunos, seja de qual nível for, é que eles precisam se comunicar, que eles precisam levar aquilo adiante, que aquilo tenha um sentido na vida deles. Então, que a formação enquanto cidadão, que a gente está ali enquanto designers, mas que a gente está olhando o ser humano. Então, agora está muito na moda você falar em design centrado no usuário, em interação, homem-máquina. Mas, assim, qual que é esse nosso olhar? É você entender que aquela criança que pega o lápis de um jeito um pouco diferente é uma criança que tem algo a contribuir, que nem todas as crianças precisam segurar o lápis da mesma maneira, mas que elas vão ser pessoas extraordinárias tanto quanto independente da forma que elas seguram um lápis, sabe? Então eu acho que o Fontoura e o EDAD mostra muito isso, que é você explorar como é que é a palavra, gente? Até fugiu agora. Esse desejo de aprender e de fazer um mundo melhor. Então, eu acho que a gente passou por uma geração que o importante era ser bem-sucedido, fosse a qualquer custo, e hoje a gente está repensando esse modo, e eu acho que o design contribui muito nisso, que eu preciso que seja um cidadão global, eu preciso que seja um cidadão que olhe por tudo, que olhe por todos, e que tenha um pensamento humano. Então, eu acho que o EDAD, que o Fontoura deixa muito isso para a gente, que é o que eu tento passar. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Delícia. Sim, respondeu sim. É muito legal, né, ver como ele tenta, tem uma parte aqui do texto que ele comenta, né, do que ele quer levar para crianças e jovens, né, do design como atividade que modela o mundo, um processo que soluciona problemas e um elemento que desenvolve a cultura. Dependendo do lugar que você fala isso, cara, isso é muito forte, né? Isso é muito forte, assim. Eu cresci no subúrbio, né, cara? Então, eu tenho uma... E eu estudei colégio público e tal. E eu tenho uma coisa, cara, de quem cresceu, eu e quem cresceu comigo, assim, as outras crianças e tal, muitas vezes a gente não se sentia capaz, sabe? Parecia que a gente não tinha poder, a gente não podia fazer coisas, assim, não tinha chance. E isso é uma coisa que sempre que eu percebo esse tipo de texto como tem do Fontoura, sabe? Dá pra perceber isso claro nele, assim. Desse abrir espaço para outros saberes, né? Outras formas de pensar, de ver o mundo, isso é muito potente, né? Nossa, até fugiu o que eu ia falar agora. Lembrei. Só para encerrar, gente, que realmente eu vou precisar sair agora. A gente já estourei cenas nos próximos capítulos. Vamos pensar assim, né? Vamos. Continuaremos em contato. Mas só para vocês, só uma frase para fechar, assim, que o Fontoura falava. Se vocês lerem lá na tese, vocês vão ver. O EDAD é educação através do design. Mas o através foi por uma questão de nomenclatura, porque ele dizia que era a educação por meio do design. Não é uma coisa que atravessa, não é uma coisa que tem um começo, meio e fim, mas é uma coisa que vai mudar a forma como as pessoas olham a educação. Tá? Então, se fica uma contribuição essa hoje. Obrigada, Valesca, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu brilho no olho, obrigada por trazer para a gente essa luz aí, né, do Fontoura, que é uma pessoa que, de fato, né, mostra caminhos, né, dessa coisa aquele mapinha ali que vocês mostraram, fala muito, né, aquele mapa conceitual, pensar a educação como um projeto de design, né? Pensar em sujeitos, pensar em afetos, pensar em desejos, pensar em
eu fiquei muito sensibilizada emocionada até com aquele slide dos pregadores de rua. Aquilo certamente, vou pensar muito nisso, a coisa do prosaico, né? Como prosaico, como tecnologia é qualquer coisa, né? E a gente pode pensar um monte de coisa. Olha, não quero tomar mais seu tempo, te agradeço demais. Obrigada. Gente, obrigada. Contem comigo. Vamos continuar um pouquinho. A gente continua até as 8, mas falei que eu tenho que ir, né? Tá, obrigada. Mas assim, ó, contem comigo quando quiserem bater mais um papo, prometo vir com mais calma aqui. Já estamos em contato, estamos conectados. Beijo, gente. Então, tchau. Bom. Beijo na família aí. Tchau, tchau. Pra vocês também. Muito obrigada. Imagina, obrigada. E aí, Pri continua, né, Pri? Continuo, não, tô por aqui. Isso, eu não quis atrapalhar a Valesca, porque eu sabia que hoje é aniversário do marido dela, então ela tá... Ai, gente, meu Deus. E aí ela falou, não, mas eu quero e tal, por conta disso. Que linda, que amor. A gente gosta muito de falar disso e é muito legal ver esse terreno fértil no Rio, porque aqui às vezes ainda não sabe? A gente não tem nenhuma linha de pesquisa como tem aí, né? Quando eu vi o manifesto do Deseduca, eu falei, eu preciso fazer essa disciplina. E aí... mas eu não sei se todo mundo acha que é forte aqui no Rio, não, viu? Mas aqui perto do que é aqui... Mesmo estando na PUC há muitos anos, né? Não sei se pessoal mais jovem aí, vocês acham que isso é muito forte aqui no Rio? Eu acho que está começando agora. Assim, eu concordo com a criação do Deseduca, porque eu tenho visto uma galera lá na PUC, calouros meus, que já estão trabalhando em cima disso, da educação e tudo mais, mas assim, na minha época de faculdade, que foi quando eu me formei em 2016, não tinha, o assunto nem existia, assim, era totalmente... Eu mesmo só fui pensar nisso 2 anos depois de formada, então, assim... Aqui comparativamente, assim, né? Tanto que a gente não tem nenhuma disciplina na graduação para isso, nenhuma na pós-graduação para isso. Aqui é tudo mato, tem que carpir. E aí, quando aparece quando minha amiga mostra essa disciplina, né, do design e educação, eu falei, cara, eu preciso achar as pessoas iguais a mim, assim. Então, Pri, você tem que construir isso aí. Tá na sua mão. Vamos ter que fazer. E aí, curiosidades, a Rita Couto teve na banca da Valesca de mestrado. Olha, né? que legal. Então, tipo, todo mundo é meio que juntinho. E aquilo que o André perguntou sobre o lance da cidadania, como eu estava lendo, então tá muito fresquinho na minha memória, eu estava relendo a tese aqui, o que ele fala da cidadania por meio dos objetos, e que é o que eu quero que vá, é o lugar que eu quero que vá o meu doutorado, é que ele fala assim, quando você conhece a cultura material e a cultura que os objetos fazem, você conhece toda a linha de produção atrás das pessoas e o significado daquilo, você passa a respeitar e passa a honrar cada coisa que é produzida, né? Tipo, daí ele fala assim que a natureza tem coisas, ele diz, coisas, mas os seres humanos produzem objetos, e esses objetos são de significado, eles representam todo um processo que vem anteriormente, representam toda uma história e uma cultura. Né? Eles contam histórias. E quando você entende os objetos e sabe deles, você começa a construir um cidadão, né, responsável, que sabe por que está fazendo, por que não está fazendo. Então é muito... Eu gosto da tese porque ela não é maluca, assim, ela é muito bonita, mas ela fala assim, é assim, então olha por esse lado, você fala, nossa, é mesmo, né? Verdade, Fontoura, putz. Era tipo isso, assim. Eu fiquei super curioso, cara, para ler a tese. E uma coisa que eu percebi, lendo do pouco que eu tive contato aqui, é que ele tem uma aproximação também, posso estar errado, assim, mas com um certo materialismo, sabe? De dar essa importância que você falou, assim, de tipo, tudo são produtos, né, que a gente vai tudo tem um porquê, né, tem um ponto ali até de ideologia, né, se a gente forçar um pouquinho a barra, e eu acho isso muito interessante mesmo, que dá esse cuidado que você falou, né, quando a gente entende com as estruturas, vamos dizer assim, né, como as coisas são feitas, né, que tudo tem um motivo, digamos assim, a gente realmente dá mais valor. Um discurso, né, André? Ele tem, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que é ele tem um discurso mesmo ideológico, né? Eu acho que todo mundo que vai para falar, né, que mexe muito na educação,
né, no sentido de transformador, né? A gente está vendo aí alguns autores, a gente vê que cada um deles, do seu modo, tem uma vocação para inventar, né, um caminho, né, inventar um mundo, né, inventar um viés aí do mundo, né? Muito interessante. Não, e até comparando ele com os autores que a gente leu na aula, né? Eu acho que ele dá um passinho à frente, né? Ele dá um passão, né? Porque os ingleses não falavam tanto, não tocavam tanto nesses assuntos. Ingleses, né? Aquela coisa mais rígida, né? Então é muito legal ver um brasileiro falando isso, assim, de verdade. Mas ele bebeu muito da fonte dos ingleses, assim, enquanto material pronto. Eu me lembro em aula dele trazendo umas cartilhas, que eram cartilhas para as crianças, tipo, material que ele teve acesso, a gente não tinha, né? Do Ken Davis. Essas cartilhas são do Ken Davis. Ele trouxe disso, e eu tenho até essas imagens meio apagadas, assim, e eu queria, até é difícil ter acesso às coisas dele lá, porque um dia eu fui nesse acervo do Fontoura, devia virar, tipo, meio que um museu, sabe? Pra você poder achar... Olha aí, Pri, você não quer pegar esse bastão? O problema é que agora isso é propriedade da PUC, eu sou aluna de federal, né? A Valesca é da PUC, eu não entendi. A Valesca, ela fez o doutorado, o mestrado dela na federal também. A gente estudou e deu aula na UTFPR, e aí lá na PUC aconteceu de ficar lá por conta do cachorrão mesmo. Porque ambos eram professores lá da graduação e mais ativos, assim, né? Porque ambos são dessa coisa do material, dos materiais e tudo mais. Materialidade, né? Que o André falou também nisso, né? Essa coisa do tátil, né? Da experiência, né? Até pela época, né? A marcenaria, a federal a gente tem um ateliê pequeno, assim, mais de cerâmica e tudo mais. A UTFPR também tinha uma marcenaria bem pequena. E aí a PUC é monstruosa, que ela tem tudo. Hoje em dia a UTF tem já uma estrutura, mas a PUC tem muito mais, assim. E por muito tempo a PUC foi o melhor curso de design da cidade, por ter grana mesmo, e por ter esse olhar mais próximo, né, mais rápido. Então acabou que ficou lá, a família era muito próxima. A família lá era muito próxima dele. O Fontoura vem de uma família de pessoas, muitos artistas, né? A irmã dele é musicista e tal, eles têm... Esse livrinho aqui eu fui buscar no estúdio de gravação do cunhado dele, assim. E nesse livrinho, não sei se chegou a ler, André, ele tenta explicar para as crianças por meio do mundo, por meio de objetos. Ele fala assim, você já sabe como é que uma escova de dente é feita? Tipo, e é bem aquelas perguntinhas que a criança fala, mãe, mas e tal coisa? E daí ninguém tem paciência. E o livrinho é bem desse jeito, ele fala com criança, assim, por isso que é muito fofo, é bonitinho, enfim, eu sou super suspeita para falar, assim. Então, vamos tentar fazer as coisas. Acho que, às vezes, eu também tenho esse viés de ir muito para esse lado de objetos, e hoje as pessoas falam muito em serviço, muito nessas coisas que são mais abstratas, assim. Por isso que, em aula também, para mim, aquilo, pensar com lápis é muito Fontoura falando, aquilo que o Cross disse. Pensar com lápis é muito a cara do Fontoura. É bem desse jeitão. E eu sou cria dele, né? Então, não tem muito como... revisitar e olhar com o olhar de hoje, assim, mas eu acho que tinha muita coisa boa ainda que dá para escavar por ali, assim. Que bom que você está animada para isso. Continue animada. Vamos, né? Quem sobrevive 2020, bem. Doutorado é bico. Ô, Luana, como é que foi ver essa... Não sei se você conseguiu ler, se você se aproximou mais do que ele fez. Não sei como é que é para você que está num contexto já de prática, né, dessas atividades. O que você achou? Eu imaginei exatamente você pensando o que você faria. Eu falei, Luana deve estar... Morreu, né, cedo demais, quando ele começou a implementar mais isso, né? Morreu, enfim. O que mais? Cadê? Esse negócio dos objetos que ela estava falando. Não, você ia comentar uma coisa que ela falou dos objetos. Eu lembrei, quando a Valesca falou da filha dela, eu tenho uma irmã pequena que
E é nítido, essa questão das aulas online e tal, é nítido que, assim, ela tá de saco cheio das aulas online, ela não aguenta mais. Então, tipo, tem muitas, por exemplo, hoje, inclusive, é assim, ela tá animada na aula porque ela vê os amigos, e aí acaba a aula, ela emburra o rosto de novo já. Só que todas as aulas que pedem para que ela pegue coisas para montar uma coisa e fazer uma atividade, ela fica muito animada, muito pilhada, ela corre a casa, ela procura. Ela desmontou uma vassoura outro dia sem nem falar com ninguém para usar o carro. Aí derrubou muita coisa, mas enfim. Aí teve uma que a gente foi fazer uma ponte, ela ficou muito animada, muito animada. E aí, assim, coisas, viu o pregador e tal, então muitas das atividades dela, tipo, rolo de papel, coisas muito simples que animam muito ela. E não sei, mas parece que os professores, pelo menos dela, não se ligam muito nisso, porque só quem faz isso são as professoras de artes e de educação física, que acho que, se eu não me engano, a matéria dela chama Oficina do Corpo. Aí só eles que fazem, e não é sempre. Eu não sei se realmente nessa parte eu não tô ligado, porque eu faço outras coisas, mas se tem o feedback, se tem... Oi? Não, eu ia falar só, essa coisa dos professores, a Valesca contou agora a parte bonita, né, da gente, nosso olhar, mas o olhar dos professores. Eu sempre fui, enquanto pesquisadora para essas oficinas, para coletar dados, muito da minha dissertação é pesquisa em loco. E aí, mesmo nessa escola, né, Eusébio da Mota, eu fui o dia que eles estavam, essas fotos que a Valesca mostrou, eles estavam construindo um jogo, e as crianças empenhadas ali, e as professoras, elas estavam de fora, assim. O Cachorrão tentou chamá-las para dentro, para ajudarem no processo, mas elas ficaram sentadas ali, aproveitando que nada estava acontecendo, alguém estava cuidando daquelas crianças para elas. E aí eu fui, né, entrevistar, eu falei, mas e aí, como que é? Dá diferença quando não falam? Ai, eles fazem, né? Mas na escola, eu nem sei direito o que eles estão fazendo. Então, tem ali um grupo, a diretora é muito empenhada, tem as pessoas que comandam esses grupos do Parlamento Jovem e tal, eles são super empenhados, mas tem todo um monte, porque dá trabalho, né? Ficar pensando em empregador de roupa dá trabalho. Você ter essa estrutura, então é bem... Isso, naquele dia, eu lembro que eu fiquei bem chateada, assim, da diferença. É bem complexo, né, Priscila? É bem complexo porque tem várias camadas, né, essa história, né? Tem, e tem aí as você... camadas políticas, tem as camadas da desvalorização, tem as camadas dos pais também, né, que também é complicado. Eu acho que não dá, elas também não entendem muito o benefício que se traz, né? Porque a gente estuda isso todo, então para elas é só mais uma atividade que vai estar ali e que ok, as crianças vão se divertir, mas elas não, acho que não existe uma barreira para o além da diversão, sabe? Esse aprendizado mais abstrato é difícil delas alcançarem. É por isso a minha proposta é fazer uma coisa para fazer para professor. Eles têm que... Exatamente. A criança ela é muito esponja. O que você jogar, elas fazem, assim. Só que a gente não vai estar na escola, a gente não é licenciado. Então, uma das coisas que eu gostei muito foi aquele na tua tese, Bianca, que quando você fala do Montessori, né, do atelierista, e aí... que aí talvez essa figura do designer ali, acho que deve ser parecido com o que a Luana faz, talvez, ter isso, mas eu acho que mais efetivos, isso numa fase de transição, né? Eu estou imaginando uma fase de transição, mas ter o design como uma disciplina para as licenciaturas, esse entendimento desse pensamento, porque não é para ser inovador, é porque é o que precisa, assim, podem chamar de outra coisa, mas faz todo sentido, assim, você fala assim, cara, por que vocês não estão fazendo? Né? Justine é uma pessoa que está bem sensível a isso, né? A Justine tem na família o irmão, né? E o namorado, que são professores e vivem esse drama, né? Eu percebo muito assim, que existe até, assim, são professores novos, né? Meu namorado tem 31, meu irmão tem 24, é um baby ainda que dá aula para ensino médio. E aí, eu percebo que tem muito essa vontade de fazer diferente e tudo mais, mas existe uma barreira assim gigantesca de não entender o que é esse diferente, assim, porque muitas vezes eu converso com ele, o que pode ser feito, existe a barreira da própria escola, porque essas inovações não são bem vistas, tanto pelos professores mais velhos que acham que você está inventando moda demais e faz logo o que dá certo, ponto final,
quanto pela burocracia da escola, que muitas vezes não tem tempo, nem, enfim, é difícil você parar para ouvir novas ideias, né, e abraçar essas novas ideias. Exige tempo, exige estudo, e muitas vezes não tem essa possibilidade. E muitas vezes também pelos próprios alunos, que às vezes o próprio professor tenta fazer alguma coisa, mas eles já estão tão acostumados naquela coisa da transmissão de pensamento, que quando o professor propõe uma coisa diferente, tá, vou fazer, aí muitos alunos não fazem, e aí o professor fica frustrado, porque não tem trabalho, né? A coisa do dar trabalho, dá mais trabalho para os alunos também, né? Muitas vezes os alunos estão acomodados naquela postura de receptores, né? Paulo Freire fala muito nisso, né? Educação bancária, que você só vai depositando, para que eu vou fazer alguma coisa diferente ao trabalho, né? E se a gente não pega e se o professor não vê sentido, não entende, porque antes de fazer alguma coisa a gente tem que entender, para ver se a gente vai aderir ou não, a gente antes tem que dar um passo atrás, entender o que é, né? Entender isso. Não, e aí tem uma... Não, perdão, cortei. Pode continuar, Bianca. Não. Eu não sei se a Justina entende. Sim. Não, pode falar. Sim. Então, eu achei que tinha cortado todo mundo. Não, mas tem um ponto nisso, cara, que eu acho muito, muito da nossa área, assim, sabe? Que é essa que o Paulo Freire também toca, que o Fontoura também comenta, que é isso do fascínio, digamos assim, né? Não sei qual outra palavra usar. Despertar esse fascínio, né? E aí pode até ampliar isso, que não só para o aluno, né? Esse fascínio talvez também tem que ser voltado para os pais, talvez, para a direção. É uma coisa maior, né? Porque... Eu acho... perdão. Pode continuar. Não, eu ia falar que uma das coisas que aparece, tem também na tese dele, eu acho que faz muito sentido com várias coisas que a gente fala, é que você tem a figura do mentor, né? O professor é um mediador. Então, tipo, ele cita ali, ele fala que a criança aprende pelo exemplo, né? Ela vai aprendendo, é o que Vygotsky fala, você parte do que ela já sabe, do que alguém disse para ela, que ela é um quadro em branco. Então eu preciso, talvez o fascínio tenha que vir dali, de cima para baixo. Se os pais são fascinados, se os professores são fascinados, aquela criança aprende a ser desse jeito. Agora, se eu tenho alguém que está desmotivado, desanimado, que não liga muito, que aquilo é uma obrigação, eu vou aprender desse jeito também. Então, eu acho que esse não é de baixo para cima. As posturas são contagiantes, né? A gente tem que contagiar, né? Eu acho que tem que ser... Vou mandar para vocês um videozinho, trechinho curtinho do Rubem Alves. Talvez vocês já conheçam, quando ele fala da pedagogia do espanto. Rubem Alves é uma pessoa incrível para a gente estudar também, gente. Incrível. E ele fala da pedagogia dos espantos. Não vou dizer muito, não. Depois eu vou mandar para vocês, que eu lembrei agora aqui. Mas essa coisa do fascínio, né? Do contágio, no sentido de entusiasmar, né? Mas isso, gente, isso é uma coisa bem complexa, né? Tem que ter planejamento, tem que ter a pessoa tem que estar, pelo menos, entendendo qual é a proposta, né? Tem várias pontas dessa discussão, né? A gente está aqui a gente estava falando da escola, do EDAD, a gente já está falando do professor, né? A gente está falando em questão de valorização, né? Talvez de políticas públicas, falando da educação pública, né? Também tem isso, né? O professor, não só a questão financeira, falando de questão de remuneração, mas o professor, ele tem, né? Está passando, a figura, o papel professor, está passando por uma crise, né? Qual é o papel, né? O que eu preciso fazer? Antes era alguém, aquela pessoa que tinha todo o conhecimento, agora é alguém que troca, né? E muitos professores resistem muito a isso, né? De tirar um pouco do prestígio do local de relevância, né? São várias questões que a gente está falando aqui hoje, né? A gente tem vários outros agenciamentos aí no meio desse campo, né? Questões políticas, questões de remuneração, questões do espaço também, né? A escola como um espaço, às vezes, precarizado, né?
não dispor de certos materiais, não dispor de espaços que tenham um mínimo de conforto, às vezes de temperatura, né? Muito quente, né? Ou muito frio em alguns lugares do Brasil, enfim. São muitas questões, né? Isso também são questões de design, né? O espaço, o mobiliário, né? Como se organiza o mobiliário, a gente também já falou disso por aqui, a Raquel trouxe uma leitura para a gente fazer. São muitas coisas, né? Quando eu comecei a pensar sobre esse assunto, eu já tive várias ideias, né? Porque eu estou há 3 anos tentando mestrado, então eu já tive, assim, já passei por 1 milhão de projetos diferentes. E uma das primeiras ideias que eu tive foi... Porque quando eu era da escola, eu não gostava da escola, eu odiava a escola. Foi por isso que eu decidi fazer design, porque eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que não tenha nada a ver com a escola. E aí eu decidi que eu queria fazer design na 7ª série, assim, muito nova, eu já falei, eu quero fazer isso, porque isso é arte, é mais parecido com arte possível, sem ser arte propriamente dita. E eu sempre tive essa coisa, assim, que eu sempre me achei meio burra, porque eu não seguia aquilo que a escola mandava eu fazer, eu não conseguia decorar, aula de história era uma negação, porque eu não conseguia decorar, não conseguia entender aquilo que estava sendo passado para mim. E aí uma das primeiras ideias que eu tive, assim, foi criar uma matéria na escola onde os alunos criassem grupos, né? Então, assim, cada turma teria sei lá, 5 grupos e cada grupo ficaria com a área de interesse. Por exemplo, esse grupo gosta mais de geografia, esse mais de história, esse mais de matemática. E aí eles deveriam propor projetos com determinada matéria que tivesse sendo dada naquele ano. Então, por exemplo, geografia está dando sobre, sei lá, as hierarquias políticas, né? Então, vamos lá, como é que a gente pode criar um projeto em cima disso? Talvez criar um lugar, isso seria o quê? Um país, uma cidade? Quem governaria? Como seria governado? Projetos de física, fazer experimentos de física, propor experimentos, enfim. Foi a primeira ideia que eu tive, assim, porque aí a galera poderia trocar ideia e, ao mesmo tempo que tinha um professor, né, para mediar tudo aquilo, ele teria que pesquisar sobre diversos assuntos ligados a diversas matérias, mas, assim, teria uma área de interesse. Então, quem gosta mais de, sei lá, de alguma matéria específica poderia trabalhar mais em cima daquela matéria. E aí estudaria também, ao mesmo tempo, a matéria que estivesse dando em geografia, história. Seria só mais uma matéria e não, tipo... Um projeto que você fez, Justina? Eu não entendi. Não, foi uma ideia, na verdade. Uma ideia. Eu não cheguei a fazer um projeto, foi uma ideia que eu tive. Entendi. E que eu acabei desistindo, assim, de propor para qualquer lugar, porque a gente tem uma burocracia muito grande aqui no Brasil em relação a tudo. Eu falei, cara, 2 anos no mestrado não dá para propor um projeto desse tamanho. Mas foi você uma pode pesquisar, né? Talvez a escola, talvez com uma pesquisa, né? Isso seja mais bem visto, né? Porque as escolas geralmente não... Se chegar com uma coisa pronta, né? Eles têm uma certa resistência, mas se transformar isso numa pesquisa, por que não, né? São várias questões, assim, que eu já pensei, assim, essa coisa de chegar pelos professores, porque seria o mais próximo entre aluno e coordenação e direção, então seria aquele meio termo ali, onde os professores teriam uma certa liberdade para ensinar, porém sem modificar toda a estrutura da escola. Então, assim, são, nossa, tantas questões que, assim, deveria fazer tantos projetos. Vale a pena investigar isso. Vale a pena, né? Vale a pena se eu pegar uma escola. A gente, né? É o que eu gosto. Acho que a gente tem uma certa... Agora, a gente está num momento mais difícil, mas pelo menos aqui na UERJ, a gente tem uma certa vantagem, digamos assim, que a gente tem uma escola, né, da UERJ, né, que a gente pode abraçar como espaço de pesquisa. E até bem-vindo isso no CAP da UERJ, né? É uma escola experimental para pesquisa mesmo, para estágio. Então, pode transformar isso numa pesquisa, quem sabe, né? Muito legal, mas é muito interessante ouvir você falar, Justina. É muito comum a gente aqui nesse nosso espaço de designers, né, a gente fazer um divã e a gente ouvir esses depoimentos de que na escola o nosso, vamos dizer assim, o nosso perfil de aprendiz, né, de aprendizagem, a gente não sentia muito acolhido, né? Nesse sentido. O livro do Cross, assim, que a gente leu para aula. Eu já falei isso,
né? Quem mais já falou isso aqui? Um monte de gente já fez esse depoimento de que o André, todo mundo se identifica um pouco, né? Quando Enfim, eu li esse livro do Cross para outra aula, cara, foi assim, meu mundo fez todo sentido. Que eu falei, tá vendo? Eu sabia que eu era burra. É porque eu me comparo com meu irmão que é cientista, meu irmão é da física. Então, assim, ele é outro tipo de pensamento, assim. Eu falei, tá explicado, então. Legal. Mas, gente, queria ouvir, Lucas não falou, a Marina que está aqui. Legal, Marina, que você veio. Vocês querem comentar alguma coisa? Como é que foi aí? Eu li o resumo, né? E li o livro. Uhum. Achei bem interessante, eu gostei dele, fui anotando várias coisas, como ele foi caminhando e tal. Eu acho que tem uma coisa que é a autonomia, que foi falada, inclusive, em vários momentos, que eu acho que é uma ideia muito importante, deve ser usada do que ele apresenta, né? Eu estou querendo agora ler, de fato, melhor o trabalho dele. Mas eu acho que você estava falando também em um momento em que a gente acaba discutindo todas as questões que tem uma escola. O projeto dele é uma escola, né? É o de mundo, né? Quer criar um novo mundo. Não, continua. É audacioso, né? É um projeto que tem uma ideologia, né? Bastante. E aí eu até parei em alguns momentos lendo aqui e vendo os pontos que eu tenho, que dentro até por como ele constrói o livrinho, o que eu concordo, o que eu faria diferente, eu achei isso bem interessante. Mas, de qualquer forma, ele sempre convida a pensar por conta própria, né? E pensar nas relações entre as coisas, eu achei isso muito, muito interessante. Acho que tem diversos autores que eu gosto muito porque falam muito da autonomia, e eu acho que o futuro eu achei legal também ver isso nele. E é legal que ele usa isso, o design tá ali, né? Tá ali em tudo que ele fala, né? Tá em tudo. Design como componente para problematizar todas essas questões, né? Sim. Qualquer objeto ou qualquer situação, qualquer prática, a gente pode olhar, né? Prática é objeto, educativo, enfim, a gente pode olhar pelo viés do design, né? Sim. Isso é que eu acho que é bem valioso para a gente, né? Ele é um autor brasileiro, né? A gente que lá na Pós tem lido muito esses ingleses, que são muito importantes, que falam muito desse pensamento do design como uma inteligência que todos possuem, né? Que eu acho muito importante para início de conversa, mas a gente também tem feito muitas críticas a esses pensamentos dos ingleses por motivos que eu acho que todos nós aqui já conhecemos, né? E a gente precisa muito construir o nosso discurso, né? Eu acho que esses objetos prosaicos da vida nossa, né? O pregador de roupa, eu acho isso sensacional, eu já falei aqui, mas a gente pensar que práticas são essas, né, nossas aqui do Brasil, como é que a gente singulariza esse discurso para as escolas brasileiras, né? Ou como é que a gente pode pensar em levar isso para as escolas públicas, é o desafio, né, de comentar, mas como trabalhar com professores para que a gente... Porque, assim, gente, uma coisa... Isso eu converso muito com o Vitor, né? O Vitor falou isso para mim outro dia, numas mensagens que a gente trocou. Design na escola, mas não existe um componente curricular, né? As pessoas não acham importante, isso não vai se fazer importante de uma hora para outra, né? Mas, de alguma forma, a gente entende que muito do que a gente fala tem eco, né, ali, e a gente, de alguma forma, poderia contribuir para esse brilho no olho, né? Esse entusiasmo, talvez, né? Que a gente está falando que o design tem esse potencial de provocar, né? Mas é uma construção, né? Uma construção. Se os professores não virem sentido nisso, realmente é difícil, né? É difícil. Mas, Marina, conta aí. Oi, tá me ouvindo? Estamos. Obrigada. Eu estou agarrada com o tema dos nativos digitais na minha dissertação e eu não conhecia esse autor, Antônio Fontoura, grata surpresa, assim, uma descoberta para enriquecer mesmo, vai somar aqui com tudo que eu estou procurando. É interessante que a gente, se eu não tomar cuidado, eu falo assim, porque os nativos digitais não aceitam certas coisas, os nativos digitais nasceram no meio, mas você vê que a pesquisa dele é anterior e as crianças já estavam de saco cheio, querendo novidade, claro. tradicional.
conta. Então, muito legal isso, para ver que essa necessidade já vem de antes. Registrando aqui, além de eu ser designer gráfico, eu fiz licenciatura em História. Então, em 2016, eu fui para uma escola pública fazer estágio, e a professora, simplesmente, ela dava o conteúdo dela, e para manter as crianças não, já era uma faixa de pré-adolescente, porque eu fui para turmas de 6º ano. Ela mantinha eles copiando. Então, se você pensar, o ensino é chato. Gente, um professor que não queira ter trabalho pode tornar a coisa um inferno. Então, a escola pública, aluno que já chegou cheio de problema, pré-adolescência, todas as mudanças, e você ficar sentado copiando numa sala quente. Gente, eu ficava olhando assim em volta, pensando, meu Deus, eu queria ir embora dali. Calcula. Então, assim, a gente tem muito o que mudar dentro de um contexto de escola. Até por isso eu falo que estudo nativos digitais, porque estudo gamificação na educação. E vendo o Antônio puxando o design para dentro da sala de aula, você já vê que a aula se torna ativa. Poxa, para que olhar o ângulo, se você pode transformar esse ângulo num objeto de uso seu, coisas bacanas, e que realmente a criança vê uma funcionalidade, uma utilidade naquilo. Não estou ali, porque meu pai me jogou aqui nessa escola, porque sou obrigada. Não, porque é legal para mim, eu faço algo com isso, concreto, né? Só que bom. Encerrando o assunto paralelo que ocorreu aí, ensino à distância com crianças em casa, e na internet é o que se fala, todo mundo de saco cheio, não sei o quê, críticas, lembrando que nenhuma pesquisa de ensino à distância nunca contemplou criança, desculpa. Foi adotado subitamente quando perdeu no letivo. A gente pode ter vários questionamentos, mas foi isso, foi para socorrer, é uma medida totalmente paliativa, né? E eu até mandei para você, Bianca, para a Bárbara e para o Arthur, assim, foi meio que um desabafo, eu fiz um registro rápido, assim, da situação que eu tenho em casa. Mas pensar nos professores também, como é difícil para eles. Foi súbito para todo mundo. Está difícil para a criança, está difícil para o professor também, está difícil para os pais. Realmente, acho que é um dos traumas da quarentena, da pandemia, não é só as estatísticas, é o ensino doméstico. Realmente, quem defendia isso perdeu os argumentos. É isso, vou encerrar minha fala aqui. Que ótimo, Marina, que bom te ouvir, né? Tá dramática a situação aqui em casa também, viu, Marina? Aqui em casa a situação está muito dramática. Tá muito tempo, é muito difícil já, né? A gente já não tem mais o que inventar e tá todo mundo meio, né? Enfim, né? Estamos aí de mãos dadas, vamos juntas, a gente tem que trocar ideia porque tá difícil. Bom, pessoal, são 8h já, 8h03. A gente tem que manter aquele nosso compromisso de terminar no horário para vocês continuarem querendo participar, né? Senão tem que caber na vida de todo mundo, enfim, né? Senão começa a ficar cansativo. Então, agradecer mais uma vez a Priscila. Priscila, muito obrigada.